Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui, que é o ônibus do Flash, o volume 3 por Geoff Johns. Ele é um material em capa dura, papel couché colorido, com 880 páginas, reunindo Final Crisis Rogue's Revenge 1 a 3, The Flash Rebirth 1 a 6, The Blackest Night The Flash 1 a 3, The Flash 2010 1 a 12 e The Flash Secret Files and Oranges 1 e Flashpoint 1 a 5. Roteirizado por Geoff Johns e com vários artistas. Bom, primeiro eu vou remover aqui a guarda muito bonita, né? Vou tirar aqui, mostrar para vocês a arte que compreende o ônibus, arte muito bonita também. Vou mostrar um pouco do gráfico aqui, né? Da parte gráfica, arte do Scott Collins. Eu aprendi a gostar da arte do Scott Collins, engraçado, que é o reverso. Bom, vocês vão me perguntar, Cadu, por que você está trazendo o volume 3 para o canal, sendo que ainda tem o volume 1 e o volume 2? O volume 1 e o volume 2, infelizmente, eles se encontram indisponíveis. Só que os dois primeiros volumes, eles são focados na primeira passagem do Johns à frente do título do Flash, onde o Wally West, o terceiro Flash, era o protagonista. Esse terceiro aqui se trata do retorno do Barry Allen após Crise nas Infinitas Terras, que compreende aí, vamos colocar assim por alto, uns 20 anos que o personagem estava morto e ele foi trazido de volta na crise final lá do Grant Morrison, em um momento um pouco épico, e quem ficou no encargo de situar o personagem naquele momento atual da DC foi o Geoff Johns. E como é que isso aconteceu? Vamos lá. Esse ônibus aqui, ele abre na minissérie Final Crisis Rogue's Revenge 1 a 3, que vai se tratar da galeria de vilões do Flash indo matar o Inércia, que seria o reverso do Impulso, Bart Allen, porque o Inércia matou o Bart. Durante os eventos aí da mensal do Flash, antes dessa reintrodução do Johns nesse microverso do personagem. Então, meio que o Barry volta no final dessa minissérie. Eu não vou contar muito dessa minissérie, mas é uma minissérie muito boa. A arte é do Scott Collins. Já vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto muito de como a galeria do vilões do Flash é bem desenvolvida aqui. E eu aprendi a gostar da arte do Scott Collins, por incrível que pareça. Quando eu li a primeira vez assim, eu torci um pouco. Os olhos, não foi uma arte que me agradou muito, por assim dizer, mas com o tempo eu aprendi a gostar. Aqui. É uma arte muito legal, muito dinâmica. Não é uma arte de grande beleza estética, mas acho que esse não é o propósito. E o Barry, ele volta no final desse arco, mas nada a ver com os eventos dele, mas sim tipo como se fosse um retorno ali. Ele aparece nas páginas finais e depois a gente é introduzido à minissérie Rebirth. Bom, gente, eu já fiz um vídeo aqui da saga do Lanterna, né? E ela começa com Green Lantern Rebirth, que traz o Hal Jordan de volta. Ambas as minisséries têm o foco de trazer personagens da Era de Prata. Ambas são roteirizadas pelo Johns e ambas são desenhadas pelo Ethan Van Sciver. E o Ethan Van Sciver desenha muito bem. Aqui, ó, vou mostrar uma artezinha pra vocês. Aqui é o Barry já. Sobre o que vai se tratar essa minissérie além do retorno do Barry. Aqui a gente vai ser finalmente introduzido aquele conceito
da morte da mãe do Barry, causada pelo Flash Reverso. O Jones aqui ele faz um amarrado muito bom e eu acho que ele aborda muito bem esse negócio do Barry ter, já tá morto durante anos, né? Ele tá sumido durante anos do universo e parece que as coisas, ele meio que não fica muito bem sabendo que tudo correu enquanto ele parou. Como se, não é que ele tem inveja que as pessoas continuaram sem ele, não. Ele se sente mal, ele se sente deslocado. E o Jones trabalha isso muito bem nessa minissérie. Outra coisa muito bacana, o Jones trabalha de uma forma excelente a força de aceleração. Aqui a gente é introduzido aquele conceito da força de aceleração negativa que o Reverso usa. E o Jones ele introduz muito bem isso. Por quê? Porque não é só como eu posso dizer, recurso de roteiro preguiçoso, não. É o recurso de roteiro que move a história. Então aqui o Reverso ele retorna também, porque para quem não sabe, o Barry matou o Reverso no pré-crise. Então a história ela vai voltar lá atrás para abordar essa morte que o Barry causou ao Reverso, essa relação meio que simbiótica desses dois personagens, porque o Reverso odeia ele, quando o Barry tá, o Reverso tá também. Então você tem ali essa relação de ódio entre esses personagens. E o Reverso vai lá e mata a mãe do Barry. E antes da crise nas Infinitas Terras, para quem não sabe, os pais do Barry eram vivos. A mãe do Barry, o pai do Barry era vivo. Ele teve uma vida perfeita, ele foi herói por bondade, não por tragédia. E acaba que aqui em Renascimento, o Reverso, ele vai dar um jeito de amarrar na cronologia e ele matar a mãe do Barry para ser um ponto fixo na linha do tempo. E ele vai tentar fazer isso com outra pessoa importante pro Barry. Vai caber ao Barry tentar impedir. Ao mesmo tempo em que, nessa minissérie, o Barry está causando a morte de velocistas através do toque. Sendo bem honesto, eu ainda prefiro o Renascimento do Lanterna. Até porque o Hal Jordan é meu personagem favorito e meu Flash favorito é o Wally, não o Barry. Mas em contrapartida, eu gostei muito dessa história. Eu não acho que ela fica muito abaixo, pelo contrário, eu só acho que ela tem uma abordagem diferente. Não é a mesma abordagem, é o mesmo tema, a volta de um personagem da Era de Prata, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo roteiro, não é o mesmo caminhar. Vou mostrar mais da arte do Ethan no Skyver, porque é uma arte bonita, mérito a quem merece aqui. E depois, fechando, indo aqui pro meio assim, a gente tem a minissérie da Noite Mais Densa, que vai ser em 3 edições, com a arte do Scott Collins também. A única coisa que de repente vai incomodar bastante vocês, como incomodou um pouco a mim também, é essa salada de artista. Mas na segunda leitura que eu fiz, porque eu tenho costume aqui no canal de ler 2 vezes o material antes de fazer o vídeo, eu acabei me acostumando e não me incomodou. Pra quem não sabe, o Flash e seu elenco de apoio, que é a arte do Collins, muitos deles já morreram. O próprio Barry, o Impulso, como eu citei anteriormente, o Capitão Boomerang original, tanto é que aqui a gente é apresentado ao filho do Capitão Boomerang, incomodado com isso, Flash Reverso, o Solovar, dentre outros, e muitos personagens da galeria. Então a gente vai ter esses tie-ins da Noite Mais Densa, o Barry e a galeria de vilões lidando com falecidos voltando. Gostei muito disso aqui, foi uma introdução muito bacana. Eu acho que esse ônibus é perfeito para quem quer ser introduzido à mitologia do Flash, porque ele é como um material que retroage. Ele te apresenta um conceito, uma história importante da era moderna do personagem e ao mesmo tempo te traz conceitos lá de trás dele também. Isso é muito legal. E depois a gente tem a melhor parte desse encadernado, na minha opinião, desse ônibus, que é a série mensal dele que durou só 12 edições,
lá de 2010, onde o Barry é o protagonista. E a gente tem a arte do Francis Manapul, que é meu artista favorito do personagem, facilmente. Aqui, ó. A arte do Francis Manapul, belíssima. Olha essa página dupla, gente. Não é uma arte que é só beleza estética, na minha opinião. É que ela combina muito com o personagem. Os rastros de velocidade e tudo mais. Enfim, vamos focar no roteiro. Essa série mensal ela tem 2 arcos. O primeiro vai abordar a galeria de vilões do futuro, além da volta do Barry, a vida normal dele como cientista forense, ele voltando a se encaixar no mundo atual, essa dificuldade dele também, e ele vai lidar com uma galeria de vilões do futuro, mas não é bem uma galeria de vilões, é como se fossem policiais do futuro a galeria. É genial isso, uma jogada muito bacana. Aqui, ó, outra página. Vocês querem ver o Francis Manapul no auge da arte do Flash? É na série mensal do Flash mesmo, dos 952. Ele fez um trabalho belíssimo. Eu trouxe aqui no canal, depois vocês dão uma olhada nos vídeos antigos. É um arco muito bacana, muito interessante, além de também ter a volta do Capitão Boomerang original. Aqui ele voltou à vida por causa do Dia Mais Claro. E eu gostei muito de ler essa história esse primeiro arco. Eu achei muito bacana e muito bem desenvolvido. Depois a gente tem um segundo arco que vai se tratar do Flash lidando com uma versão do multiverso dele mesmo, do próprio Barry, que usa uma moto de velocidade e está querendo prevenir uma crise. Continua a arte do Francis Manapul e vai também alternando entre o Francis Manapul e o Scott Collins. A gente vai ter o reverso voltando também. Eu só acho que esse segundo arco ele é muito bom, só que ele tem uma resolução muito apressada. Eu acho que a pressa da DC em rebootar, né, por assim dizer, em desenvolver as coisas no geral, acabou que prejudicou um pouco o Jones, porque eu acho que ele faria uma fase muito boa pro Barry. Aqui o Barry ele é um personagem muito bem desenvolvido nessas 12 edições, e eu sinto que precisava de mais para entrar esse carisma que o Hal Jordan adquiriu na mão do Jones mesmo. Que o Jones aqui ele desenvolve tudo do Barry. Ele desenvolve, por exemplo, esse trauma que o Reverso criou de matar a mãe dele. O negócio do Barry tá agora de volta e ele sente que ele tem que aproveitar ao máximo, mas ao mesmo tempo ele não consegue, ele tem um bloqueio. E uma coisa também que eu acho que o Jones ia tratar bastante no desenvolvimento seria o Bart, porque o Bart é neto do Barry. No final desse último arco a gente já tem basicamente aí a semente do ponto de ignição. Aí quando acaba a série mensal a gente tem o ponto de ignição mesmo, com a arte do Andy Kubert. Do Andy Kubert? Andy Kubert. É uma arte boa, vou ser sincero com vocês, não é a melhor arte do mundo, mas é boa. Lembra muito a arte do David Finch. Ou a arte David Finch lembra dele, eu não sei quem começou primeiro. Eu gosto do ponto de ignição, eu gosto do Flashpoint, mas não é minha história favorita do Flash. Eu sinto que o Flash ele fica meio que até de segundo plano aqui, apesar dele ser o protagonista, porque tem mudanças tão chocantes nesse universo. Vou falar a sinopse, mesmo todo mundo sabendo. O Flash acorda, o Barry acorda sem poderes no universo onde Mulher Maravilha e Aquaman estão em guerra. O Batman é uma pessoa diferente do Bruce Wayne e o mundo está num estado pós-apocalíptico, como se fosse uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas aumentada em 1000, por
assim dizer. Eu gostei da história, eu gosto, mas pra mim não é a melhor coisa desse encadernado aqui, apesar de ser a mais importante para a cronologia da DC. A história mais importante em questão cronológica é o Flashpoint, mas em contrapartida não é a melhor na minha opinião. Não é algo que me apetece muito. Mas eu entendo quem gosta e tal, quem acha que é interessante e tudo mais, é a Sétima Maravilha, porque é um evento supimpa, bem tiro, porrada e bomba. Se fosse em outra época, né, por birra e por querer ser diferentão, eu falaria que não, esse Omnibus não é o melhor. Mas eu gostei muito. Eu vou ser bem sincero para vocês, é um material que me agradou muito a leitura. Eu achei que, caramba, eu não ia gostar tanto, mas como eu gosto do Flash e tal, eu quero ter mais coisas dele na coleção. Pra mim valeu a pena. Que nota eu dou pra esse material, gente? Eu daria uma nota 9. Todas as minisséries são muito boas. Apesar de eu, como eu falei, não gostar muito de Flashpoint, eu gostei muito da minissérie dos vilões. Foi a minha minissérie favorita, a minissérie inicial. Gostei muito do Renascimento. E gostei bastante da série mensal de 12 edições. Me fez gostar mais do Barry. Do Barry pós-crise, por assim dizer. Eu acho que vale a pena vocês correrem atrás desse ônibus. Ah, Cadu, mas é o terceiro e tal. Cara, vai atrás, você não vai se arrepender não. É um material bem importante para a cronologia. Se você quer conhecer o Barry Allen, de repente até se compadecer do personagem, vale a pena. Vou deixar o link para comprar na descrição. Comentem aí, né, o que vocês acharam desse volume também, se vocês já leram. O que vocês acham do Barry? Qual é seu Flash favorito também? Se for o Jay Garrick, eu vou bater palma pra você, porque eu vejo pouca gente falar do Jay como Flash favorito, mas é um personagem que eu gosto. O meu favorito é o Wally, já falei aqui no vídeo. Então comentem aí, gente. Vou deixar o link para comprar na descrição na Amazon aí pra vocês. Valeu, obrigado e tchau, tchau.